O programa de hoje está surpreendente e vai fazer você desejar dizer: eis-me aqui, ao Senhor e ao seu chamado. O reino de Deus é construído por pessoas que obedecem, que sacrificam. E é isso que você vai conferir aqui no programa de hoje. Bom dia, está entrando no ar Mega Vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a frase célebre que o profeta Isaías responde ao Senhor no capítulo 6, quando Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde debaixo de um quebrantamento, pois os céus estavam abertos sobre sua cabeça. Ele estava contemplando toda a glória do Senhor no templo, vendo os anjos e a maravilhosa presença do Senhor. É exatamente isso que acontece quando um homem diz sim ao chamado de Deus, quando um homem diz sim à sua vocação, ao chamado de Deus na sua vida. É quando ele está debaixo deste quebrantamento, é quando ele está debaixo de uma profunda experiência com Deus. O Brasil foi palco de grandes homens e grandes mulheres das Américas que vieram evangelizar, que vieram trazer o evangelho do reino até nós. Fomos alcançados por muitos irmãos estrangeiros que abriram mão de suas terras, dos seus confortos e vieram até nós com a mensagem do Evangelho. Como igreja brasileira, hoje estamos vivendo céus abertos, estamos vendo a glória do Senhor sobre todos nós. E não podemos dar um outro tipo de resposta a não ser dizer a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, eu quero declarar sobre a sua vida que não haverá limites entre você e o seu chamado. Não haverá fronteiras nem barreiras que te impedirão de dizer sim a Deus e à sua chamada. Quando você se posicionar, quando você tiver a sua experiência, assim como Isaías teve, a experiência de Isaías foi tão profunda que ele clamava e dizia: Senhor, eu sou um pecador, habito no meio de um povo impuro, tenho os lábios impuros. Mas Deus olha a Isaías e diz: hoje os teus pecados estão perdoados. Deus te salvou, Deus perdoou os teus pecados para que você estivesse pronto a realizar a grande comissão e ir por todo o mundo pregando o evangelho do reino. Hoje você precisa se posicionar, hoje você precisa se levantar da sua cadeira, do seu lugar de comodismo, do seu lugar de indiferença, de apatia espiritual e dizer: sim, Senhor, eu quero cumprir com a minha chamada. Que você tenha uma experiência profunda com o Senhor, assim como Isaías teve. Que você tenha um encontro profundo com Deus, assim como aconteceu no templo e Isaías. E da mesma forma que você se levante nessa geração, que você se levante nesses dias e diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você seja enviado aos 4 cantos da terra e que nações conheçam o Senhor, que povos, raças e tribos conheçam o poder do Evangelho através da sua voz. Deus te abençoe. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Bom, eu me converti em janeiro de 99 e Deus ele se manifestou de uma forma muito poderosa na minha vida. Deus ele realmente me marcou, né? Quando eu me converti eu tinha 12 anos de idade. Hoje eu tenho 14 anos caminhando com Cristo. Então eu sou privilegiado em dizer que eu tenho mais tempo caminhando com Jesus do que mesmo a minha idade cronológica. E aprender de ti. Então logo após a minha conversão vem aquela questão: o que eu vou fazer na igreja? E eu tive uma vontade muito forte de ir para Jocum, um desejo muito grande de fazer missões. E a minha base, o meu referencial para isso era os apóstolos Castro. Eles sempre me contavam das experiências que eles tinham lá, de como Deus falava com eles.
E isso mexia muito comigo. E realmente os apóstolos Maurício e Raquel, eles eram o meu referencial para isso. Tu conheces. E se você quer descobrir se você tem um chamado missionário na sua vida, eu vou te dar 3 dicas. A primeira é ouvir com clareza a voz de Deus. Você precisa ter uma palavra de Deus para isso. A segunda é observar os sinais. Deus ele sempre vai falar com você através de sonhos, seus pastores, da sua família. E o terceiro é fazer por amor. Ninguém que faz missões faz por vontade. Tem que ter amor. Bom, eu tenho um alvo pessoal de ir para Jocum. Eu tenho esse desejo no meu coração, porque eu acredito que todo chamado ele requer um preparo específico. Para escutar. Recentemente, houve um ataque terrorista dentro de uma igreja no Paquistão. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para nós, como igreja missionária, enviarmos socorro para quem realmente precisa. Quero viver para fazer tua vontade, Jesus. Tu és meu bom pastor, tu conheces o meu caminho, Jesus. Posso confiar em ti. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu morava em uma comunidade ribeirinha às margens do Rio Solimões e nesse período a minha família foi visitada, a minha comunidade, ela foi visitada por uma equipe de missionários que trabalhavam na assistência social, que trabalhavam com médico, dentista e entre outros profissionais. E nesse período, esses missionários, eles visitaram a minha casa, onde a minha família morava. E nesse inteirinho, eu tinha um irmão que estava super doente, uma febre altíssima. E nesse dia, eles simplesmente não atenderam, entendeu? Eles colocaram as mãos, eu lembro como se fosse hoje, eram 3 pastores, e eles oraram, colocaram as mãos sobre meu irmão, e eles oraram por ele e ele foi curado. E depois disso eu senti um fogo no meu coração assim, muito forte por algo diferente. Aquela visita daqueles irmãos na minha casa fez uma diferença muito grande. Depois de mais ou menos 2 meses eu fiz uma viagem exatamente nesse barco, entendeu? E eu comecei a observar como era o tratamento deles com os ribeirinhos, né, com as pessoas e aquilo assim marcou muito a minha vida. E existia uma pessoa nesse barco que era uma missionária e ela pregou o evangelho para mim, ela falou de Jesus para mim, perguntou de mim que se eu já tinha aceitado Jesus, eu falei que não. Ela falou que se eu aceitasse Jesus, ele mudaria completamente a minha história, né? Então assim, esse fogo foi aumentando muito no meu coração. Eu não sabia falar, não sabia da Bíblia, eu não sabia pregar o evangelho, não sabia nada, eu só estava observando o que eles faziam, entendeu? E aquilo marcou a minha vida. Depois desse período que eu fiquei com essa missão dessa igreja, eu senti um desejo no meu coração muito forte de fazer um curso de missões, uma escola de treinamento que eu poderia me preparar mais para me exercer o meu chamado nessa área ribeirinha, entendeu? E foi o tempo que eu fui para Jocum, entendeu? Eu fiz uma escola de treinamento discipulado, a ETED, que é uma escola que a Jocum tem, né? Então assim, eu fui muito tocado para mim fazer essa escola e me preparar mais para mim exercer o meu trabalho na área ribeirinha. Mas interessante que nesse tempo da ETED, eu não tinha uma direção para trabalhar com o meu povo, entendeu? Eu queria ir para um outro lugar, mas no período da minha escola de treinamento de missões, o Espírito Santo de Deus ele falou para mim: Moisés, chegou o tempo de você voltar para o seu povo. E aquilo ali para mim foi marcante, porque eu não queria trabalhar com o meu povo, porque só explicando algo sobre o ribeirinho ele tem muitos complexos, entendeu? Então se um ribeirinho ele sai do meio ribeirinho, se ele alcança novos horizontes, ele quer ir embora, ele não quer ficar na região dele.
Mas quando Deus ele falou, Moisés, você precisa voltar para o seu povo. Naquele momento, eu recebi um chamado do Espírito Santo para mim falar do Evangelho para o povo ribeirinho e para o povo indígena, entendeu? E naquele momento, assim, eu senti que Deus estava me chamando, Ele falou comigo, Ele queria que eu voltasse para o meu povo, para o meu próprio povo, para cuidar desse povo, entendeu? E aí, então, nesse período, Deus ele me deu a visão sobre o projeto Povos Ribeirinhos. Eu queria contar algo sobre uma região que nós temos trabalhado atualmente, entendeu? Que é uma região assim para mim que marca muito, porque foram 5 anos exatamente nessa região. Nós trabalhamos em 4 regiões do estado do Amazonas, mas porém essa região foi uma região que Deus ele fez algo muito sobrenatural. E quando eu estava com 3 anos, nós estávamos com 3 anos nessa região, nada acontecia e eu literalmente orei para Deus e disse assim, Deus, eu quero ir embora. Eu quero ir embora porque o povo não se converte, o povo tem um coração duro, o povo não quer saber de Deus e eu quero ir embora. E nesse período interessante que existe um jovem, é sobre ele que eu quero falar, entendeu? Um jovem, o nome dele é Galdino, ele é um índio da etnia Piratapuia, entendeu? E nessa região foi um dos primeiros convertidos, entendeu? E esse jovem, ele foi completamente incendiado pela presença do Espírito Santo, entendeu? Através da nossa vida, nós pregamos o Evangelho para eles de uma forma simples, entendeu? O Galdino, nós chegávamos na casa dele, ele corria, ele ia embora, ele ia para o mato, entendeu? Ele ia para outros lugares, entendeu? E Deus começou a trabalhar na vida do Galdino. E um dia, o Galdino chegou para nós e ele falou assim, Moisés, eu quero ser um de vocês. Então, durante esses 5 anos, o Espírito Santo de Deus ele me fez uma pergunta, né? E ele perguntou assim, se fosse só o Galdino, valeria a pena? E eu não respondi a pergunta. Eu imaginei tudo aquilo que a gente já está vivendo hoje, né? Eu comecei a perceber, o Galdino não está mais em Manaus, ele está fazendo uma escola de treinamento em outro estado do Brasil. E o prático dele está sendo numa região do sertão do Piauí, que é uma região bem pobre. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, eu não respondi essa pergunta para Deus e eu comecei a imaginar tudo isso que nós temos vivido na prática, entendeu? Então, depois disso, eu respondi, eu disse valeu a pena sim, valia a pena. E alguns dias atrás eu tive a oportunidade de conversar com o Galdino e disse assim, Galdino, se fosse só você, lá na aldeia, se fosse só você, nós iríamos investir na sua vida, entendeu? Como se fosse 1000, entendeu? Porque você vale a pena. Todos os nossos parceiros, tanto aqueles que estão trabalhando diretamente como indiretamente com o Projeto Povos Ribeirinhos, entendeu? Eu queria assim, agradecer mesmo de todo o meu coração e declarar mesmo assim, que tudo que vocês têm feito pelo Projeto Povos Ribeirinhos, Deus ele vai recompensar em dobro a vocês, entendeu? 100 vezes mais, como a palavra fala, porque o Projeto Povos Ribeirinhos é uma terra muito fértil, entendeu? E toda finança que vocês têm semeado, toda semente que vocês têm semeado no Projeto Povos Ribeirinhos vai crescer muito, 100 por 1, e vai produzir milhares de milhares de milhares. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Quanto mais o reino cresce, mais o reino se fortalece. Amém. Mais nós crescemos como igreja. E eu me emociono muito de poder estar aqui, porque eu sei que Deus está escrevendo uma nova história. Amém. Na nossa vida, no nosso ministério. E é muito bom estar aqui. Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui,
para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Nesse domingo, a palavra que Deus me deu é o temor do Senhor na minha vida financeira. Diz para quem está do outro lado: olha, eu e você precisamos aprender cada vez mais sobre o temor do Senhor nas nossas vidas. Os 3 textos que eu quero ler com você, um deles está em Provérbios 9:10, pode colocar no telão, porque ele está aí no estudo. Provérbios 9:10, Provérbios 15:16, Provérbios 15:16 e Jó 28:28. Vamos começar com o livro de Jó 28:28, que diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro aonde há inquietação. E eu quero dizer para você que o temor do Senhor, ele é o princípio de tudo dentro do reino de Deus. E que originalmente o temor do Senhor, no hebraico, a palavra ou o termo usado é Elohim Iriat. Diga comigo, Elohim Iriat, que significa literalmente medo de Deus. Existem irmãos falando de tributos de Deus, aquilo que não é teu. Quero dizer uma coisa para você: a Bíblia, ela em vários momentos, ela fala que Deus é o dono de todas as coisas. Isso tanto é verdade que nós não temos domínio sobre a nossa vida. A gente pode até melhorar a nossa qualidade de vida, podemos até fazer um tratamento anti-age, tentando melhorar o nosso tempo de vida. O tempo estipulado para o brasileiro hoje é em média de 75 anos de idade. Dizem os estudos que se uma pessoa ela consegue passar dos 60 anos de idade, a possibilidade dela chegar a 75, 80, 85 anos é muito boa. É muito boa. Isso são os estudos que falam sobre a nação brasileira. Então, o tempo de vida na vida do brasileiro, ela está crescendo. A qualidade de vida também ela tem crescido pouco a pouco, e isso é devido à riqueza da nação. Nada mais, nada menos do que a riqueza da nação. Você pode escolher melhor o que você vai comer, você pode escolher melhor a cama em que você vai dormir, não é? Quem aqui, por exemplo, no início dormia em uma cama de solteiro, às vezes meio durinha, e hoje tem uma cama de casal, mesmo sem estar casado? Aqui não é pecado você dormir numa cama de casal sem estar casado. Hoje você tem uma cama muito melhor do que você tinha antes. Quem tem essa experiência? A minha primeira cama de casal
casado, quando eu me casei com a apóstola Raquel, após um mês que passamos ausente da missão onde nós trabalhávamos, quando nós chegamos, a nossa primeira cama, ela foi feita com perna manca. E ora, se a nossa cama ela foi feita com perna manca, o nosso colchão ele era feito de palha. Os irmãos da missão construíram uma cama para nós. Era o melhor que eles podiam nos dar. Em 7 dias, irmãos, aquela cama ela estava no chão, desabada. Em 7 dias. Era uma cama, era a melhor cama que a gente tinha naquela época. E você pode estar pensando, dizendo assim: ah, mas a cama desabou porque vocês tinham pouco tempo de casado. A cama desabou, irmãos, porque a cama ela foi feita de perna manca e mal feita, foi feita no prego. E depois tivemos uma cama melhorzinha, fomos tendo uma cama melhor, e isso tem acontecido com muitos de nós aqui. Então, a nossa qualidade de vida, ela tem aumentado, graças a Deus. Mas para o homem de Deus e a mulher de Deus, a Bíblia, ela ensina sobre 3 tributos específicos. E os tributos são primícias, dízimos e ofertas alçadas. Vamos repetir? Primícias e ofertas alçadas. Diz para quem está ao teu lado: primícias, dízimos e ofertas alçadas. Todos esses são tributos a Deus. Eles não são opcionais, eles são responsabilidades do crente para com Deus e o seu reino. E um dos maiores motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade em pagar os tributos de Deus são por 2 motivos. O primeiro, por desconhecimento, por desconhecer os benefícios, por desconhecer as leis de Deus, por desconhecer o que pode gerar de benefício na sua vida e o que pode gerar de malefício quando você não cumpre com o seu compromisso. E a dúvida, será que eu devo, será que eu não devo? E ontem eu estava na internet, e eu pesquisando na internet sobre dízimo, e eu entrei em um fórum onde um rapaz, ele na internet, ele perguntava mais ou menos assim, e deixou aberto para que as pessoas fizessem a sua sugestão. Ele disse: eu gostaria que as pessoas aqui nesse fórum me ajudassem, porque eu por aproximadamente um ano eu dizimei, mas depois de um ano eu desanimei, porque nada aconteceu na minha vida não prosperou, minha vida não melhorou, pelo contrário, minha vida piorou. E há 6 meses eu parei de dizimar, e eu venho guardando o dízimo. Eu não dizimei, mas também eu não gastei o dinheiro, eu botei no envelope e está guardado dentro da minha gaveta, e eu gostaria de saber o que é que eu faço. E aí, irmãos, choveu de pessoas ali, colocando informações e cada um dando o seu ponto de vista. Por exemplo, teve um que dizia assim: me diz onde é que é a sua casa que eu vou pegar esse dízimo. O outro dizia assim: olha, isso aí é coisa de homem, isso daí, olha, eu nunca dizimei, eu sou feliz da vida. Uma outra pessoa dizia o seguinte assim: olha, você é um abestado, vai ler a Bíblia. Então, esse rapaz, ele se expôs na mídia, na internet, um assunto muito importante. Eu li aquele pedido dele como um pedido de socorro. Não sei se ele estava provando alguém o que ele queria, mas eram tantas coisas absurdas, tantas coisas tolas, através de um assunto tão sério, tão real, tão verdadeiro, que eu quero dizer para você que existem coisas na nossa vida que nós não podemos deixar para as pessoas escolherem por nós. E uma delas é o temor de Deus na sua vida financeira. A sua vida financeira, a sua vida econômica, assim como a sua vida pessoal, assim como a sua vida moral,
assim como a sua vida profissional, ela também precisa estar diante de Deus. Posso ouvir amém? Ela também precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então, nós lemos aqui alguns textos e o temor do Senhor na vida de uma pessoa, ela é muito importante. O temor, ele vai balizar a sua vida e ele vai proporcionar o seu crescimento no reino de Deus. O reino de Deus, ele só cresce na sua vida, o reino de Deus, ele só é construído na sua vida se houver temor de Deus, se houver o temor do Senhor. E o que é que predomina na sua vida? O medo ou predomina na sua vida o interesse? Uma das falas de Napoleão, você já deve ter ouvido falar Napoleão, principalmente aquele tempo, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Então Napoleão, ele foi um grande general francês, também um grande pensador, tem muita coisa escrita, e uma das afirmações de Napoleão é que as pessoas mudam ou por medo ou por interesse. E aí a minha pergunta para você é: o que é que tem predominado na sua vida? Medo ou interesse? Tem pessoas que elas decidem mudar algo porque ela tem medo de que algo ruim aconteça. Tem pessoas que vão obedecer a palavra de Deus porque tem medo de ser desaprovado por Deus. Mas por outro lado, tem pessoas que vão obedecer a Deus porque estão interessados em que algumas promessas se cumprem na vida deles. Minha pergunta para você é o seguinte: qual é o correto? É obedecer a Deus por medo ou por interesse? Antes que você responda, eu quero dizer para você que os dois motivos são válidos. Eu desamasso elas, começo a fazer quarta-feira, porque no sábado ou no domingo, dependendo do dia, se eu for sábado, eu levo logo no sábado. A primícia, a Bíblia fala que ela protege um todo, que ela é o primeiro dos frutos. Aí Deus pede o dízimo. Quanto que é o dízimo, irmãos? Então, 10%. Aí você pega, o bolo é grande, o bolo é imenso. Você tem que pagar faculdade, aluguel ou prestação da casa, prestação do carro, comprar comida para casa, fralda, tem muita coisa para fazer. Mas Deus disse para você o seguinte: olha, eu estou esperando um aroma agradável. E esse foi mais um programa Mega Vida, cheio de quadros especiais e emocionantes. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Dachem, a J. Castro Imóveis e a Jovem Profeta, parceiros que junto conosco têm construído o reino de Deus através da televisão. Você pode fazer parte conosco também. Entre em contato com a gente. Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Também você pode ficar por dentro de tudo que acontece no Mega Reino através das redes sociais e da nossa rádio online e ser edificado. Deus te use como um instrumento de salvação a famílias, a pessoas e a cidades. Que você seja usado por Deus para levar o seu reino além fronteiras. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.